A internet está cheia de gente dando opiniões sobre coisas que não entendem. Não é todo mundo, mas tem muito. E o pior é que muitas vezes isso se liga com a Bíblia. Pessoas que se acreditam ser pastores e pregadores falam sobre aquilo que não entendem com muita convicção. Como navegar no meio de tudo isso? Hoje eu quero falar por que eu, no meio dessa confusão toda, insisto em continuar fazendo vídeos para o YouTube. Olá, tudo bem? Eu sou o Ângelo Basso, você está no meu canal e aqui você vai aprender sobre Bíblia e teologia de uma perspectiva continuista e futurista. Por isso, já se inscreva no canal para receber as notificações sempre que um novo vídeo entrar. Existem mais de 200 milhões de canais no YouTube. Dentre eles, existem muitos canais de cristãos, ou seja, existem muitas vozes falando sobre Bíblia e sobre teologia. Como você vai diferenciar entre canal e canal, entre pregador e pregador? Como você vai trabalhar para ouvir tudo isso? É uma tarefa árdua. E essa tarefa piora quando você está em dois campos específicos da teologia. Primeiro, o campo do continuismo, ou seja, quando você é alguém que é pentecostal ou carismático e acredita que os dons do Espírito Santo estão em atuação até hoje. O que acontece quando nós vamos procurar teólogos e pregadores que creem nos dons do Espírito Santo? Algumas vezes nós acabamos caindo em canais e ensinos de pessoas que não sabem diferenciar, por exemplo, entre o dom de profecia e a sola escritura. Pessoas que, apesar de se dizerem evangélicas, não sabem colocar a escritura no lugar de glória, de primazia, de grandeza que ela deve ter. Não, pelo contrário, acham que dons de revelação e alguns tipos de profecia estão no mesmo nível da Bíblia. Então a gente se vê mal, porque a gente não quer deixar de crer nos dons, porque nós temos a convicção de que isso está certo, mas ao mesmo tempo tem muita gente por aí queimando o nosso filme. Mas não basta só isso, não para só por aí. O fato de você e eu sermos futuristas, ou seja, existem irmãos dispensacionalistas e irmãos pré-milenistas históricos, e os dois estão nesse campo da escatologia chamada futurista. Qual o problema aí? Quantos canais no YouTube que se dizem futuristas, pré-milenistas, mas creem mais em teorias de conspiração do que de fato na Bíblia. É um mundo cheio de vozes e é um mundo cheio de complicações. E é por isso que eu decidi não parar os meus vídeos. Em Colossenses 1:28 diz assim: "Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos a cada pessoa perfeita em Cristo." Olha esse texto. O que ele está dizendo? Ele está mostrando que Paulo anunciava a pessoa do Senhor Jesus, pregava a palavra, e existe algo magnífico aqui nesse texto, que é o quê? Paulo não está tratando a palavra como uma teoria, onde ele anunciava uma teoria e vamos esperar para alguém ter a prática em algum momento. Não. Paulo acreditava que o ato e fato de pregar, ensinar, admoestar com toda a sabedoria, isso era a chave para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E esse é o motivo pelo qual eu quero continuar ensinando no YouTube. Porque eu acredito que independente de onde você estiver, independente da sua condição, se a palavra de Deus chega até você, esta mesma palavra que criou céus e terra a partir do nada pode recriar e transformar as suas circunstâncias de trevas para a luz. Esse é o trabalho do Evangelho. E é por isso que eu não quero jamais me cansar e parar de produzir materiais para o YouTube. Não é pelo desejo de ser um YouTuber, mas é pelo anseio de ver a palavra de Deus ser propagada, proclamada, glorificada e exaltada em todos os lugares. Paulo orou para que a palavra corresse velozmente e recebesse o valor que ela merece receber. Esse é o meu coração. E quando você me ouvir falando, eu quero que você tenha certeza de algo. Mesmo sendo um evangélico, isso significa, eu subscrevo, eu assino embaixo dos 5 solas, ou seja, sola escritura, sola fide, solo Cristo, sola gratia, soli Deo glória. Não sei se está nessa ordem certa, mas mesmo subscrevendo 5 solas da fé evangélica, isso não significa que eu não creia nos
dons do Espírito Santo em atuação ainda hoje. Na verdade, é o contrário. Porque creio nos 5 solas é que eu creio nos dons. O primeiro sola escritura, como eu falei no início, essa é a base que nos divide, por exemplo, dos católicos. Os irmãos católicos, e eu creio que eles são irmãos, eles estão em uma posição que creem que a tradição, ela é a fonte de revelação tal qual a escritura. E nós evangélicos não cremos assim. Cremos que somente a escritura é fonte de revelação. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo crendo que a escritura é a única fonte de revelação, eu não acho que por causa disso os dons carismáticos, sobrenaturais, os dons proféticos, eles cessaram. Pelo contrário, a Bíblia que afirma sua própria infalibilidade, inspiração, inerrância e suficiência e clareza, esta Bíblia é a mesma Bíblia que ensina sobre dons. Quando os apóstolos falaram sobre a palavra, quando eles estavam dando a palavra, os dons carismáticos estavam em operação na igreja. E olha só que interessante. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala em um dado momento o seguinte: no momento nós vemos de maneira imperfeita, mas que no futuro nós veremos de maneira perfeita, e aquele que é imperfeito, quando o perfeito chegar, já não vai mais precisar existir. Ora, sabe o que muitas pessoas fazem? Vão dizer que esse perfeito que iria chegar é a Bíblia. Ou seja, que os dons estavam em atuação na igreja até que o cânon fosse formado. Ora, isso me desculpe, mas é um deslize de interpretação muito grande. Por quê? Porque o que o texto está falando é que esse perfeito, o qual Paulo se refere, não é a Bíblia, não é a formação do cânon, mas é a volta de Jesus. É por isso que não somente uma perspectiva carismática, mas futurista da Bíblia é extremamente necessária. Porque se você tiver uma lente que olha os eventos futuros da Bíblia como já cumpridos, você vai minar com toda a esperança. Talvez você vai ter um pouco de fé, talvez você vai ter um pouco de amor, mas o tripé da virtude teologal é fé, esperança e amor. Sem esperança, não há uma perspectiva de perseverar diante do sofrimento. Você vai sempre querer triunfar sobre o sofrimento, querendo acabar com ele por meio de cura, por meio de alguns tipos de triunfo sobre a sociedade. E esse é o problema em muitos campos evangélicos. É que, crendo no poder do Espírito Santo, crendo na atuação dos dons, querem agora, por meio de avivamento e poder do Espírito Santo, dominar a sociedade. Mas isso é um erro de interpretação quanto à perspectiva da esperança escatológica. A restauração e o estabelecimento do reino de Deus virá quando Jesus voltar. Não está estabelecido sobre a sociedade. Por isso, quando você estiver nesse canal, eu quero te garantir, você vai ouvir o ensino da Bíblia, você vai ouvir a palavra sendo pregada, mas você também vai ter acesso à teologia carismática, continuista, assim como teologia futurista. Eu acredito que essa é a melhor perspectiva de ensinar a Bíblia, porque é a perspectiva dos apóstolos de Jesus Cristo na Bíblia e não de qualquer apóstolozinho em qualquer esquina ensinando a primeira coisa que deu na sua cabeça. Os maiores profetas hoje não são aqueles que estão fazendo previsões sobre a política, mas são aqueles que estão lendo versículos bíblicos, interpretando versículos bíblicos, pregando versículos bíblicos com paixão e intensidade. Nós não precisamos inventar nenhuma revelação. O que nós precisamos da unção e do poder do Espírito Santo ao pregar a palavra. Somente assim nós vamos começar a ver homens e mulheres se tornando pessoas completas para receberem Jesus na sua segunda vinda. E é o seguinte, eu quero falar muito mais do que isso com você. Então, se você gostou do que eu falei aqui, comente aqui embaixo, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Eu acredito que Deus pode transformar muita gente pelo conteúdo da palavra. E não se esqueça que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano.